Mandar um abraço aqui para Jaqueline Casado Carpegiani, tá na Moca nos assistindo. Valeu aí pela audiência, viu, Jaqueline? A gente tem um vídeo aí do Paulo Henrique de Figueiredo falando de mediunidade. Acompanhe aí. Como saber se sou médium? Quando a gente vai ler as obras de Kardec, ele vai explicar que todos somos médiums. Mas quando ele diz que todos somos médiums, ele está se referindo ao fato de que todos temos alguma maneira de perceber a questão da espiritualidade. Quando a gente chega num lugar que parece que não é um bom ambiente, a maioria de nós sente algo que nos refere a isso. Num lugar que se sente melhor, e assim por diante. Também, às vezes, temos alguma inspiração de que tem alguém por perto, estamos reencontrando algum amigo ou algum familiar que já se foi. Essas sensações todas podem ser um sinal de mediunidade. Mas para reconhecermos realmente que uma pessoa é médium, o fenômeno tem que ser um pouquinho mais ostensivo, mais claro, né? Isso pode ocorrer nos diversos tipos de mediunidade. Por exemplo, a mediunidade de evidência. Então, algumas pessoas conseguem ver os espíritos. Muitas vezes, não diretamente, mas observam passagens, uma pessoa que aparece em determinado lugar e assim por diante. Mas quando a evidência se torna mais ostensiva, o contato com os espíritos é mais evidente. Então, uma pessoa que tem uma evidência mais clara, ela conversa com o espírito que vê, né? Ouve dele conselhos, dialoga. Então, o fenômeno não se pode se enganar de um fenômeno como esse. E a mesma coisa vai acontecer com outros tipos de mediunidade. Por exemplo, a mediunidade da escrita. Quando alguém vai fazer uma psicografia, muitas vezes ele vai colocar ali as ideias que lhe passam pela cabeça e algumas informações que ele não vai saber distinguir se é dele ou não. Já a mediunidade mais ostensiva de psicografia, a mente está livre, você não está pensando em nada. O médium se prepara para escrever e quando ele põe o lápis sobre o papel, aquelas ideias vão lhe chegando sem que ele precise desenvolver o raciocínio para elaborá-las. Essa é o que vai deixar ele convicto de que se trata de uma mediunidade. O médium também pode chegar ao ponto de escrever sem saber o que está escrevendo. Eu conheci alguns médiums que faziam uma psicografia enquanto conversavam com outras pessoas. Existem alguns médiums também com uma sensibilidade tal que conseguem fazer duas psicografias ao mesmo tempo, uma com cada mão. Nesses casos mais extremos é que a gente consegue uma confirmação da mediunidade e dos fenômenos relacionados a ela. Então, resumindo, todos são médiums e nós vamos perceber se a mediunidade ela é mais ostensiva pelo próprio fenômeno. Nos casos dos fenômenos físicos, isso ocorre ainda de uma forma mais clara e evidente, com movimentos de objetos, com quedas de objetos, com sons que você pode depois confirmar que não foram feitos por ninguém deste mundo. Esse assunto é vasto e em um livro dos médiuns, por exemplo, nós vamos encontrar muito mais detalhes a respeito desse assunto. Isso aí, sem dúvida, aqui na Rede Boa Nova de Rádio e TV Mundo Maior. O Leandro de Itaquera, Edson, pelo WhatsApp, ele diz: é possível ter expiações que se plantou nesta terra e não necessariamente de outra vida? Com certeza. A escolha das provas, né, são questões lá do Livro dos Espíritos, da 258 até a 273. Você vai ver ali, Leandro, que você, antes de encarnar, faz as escolhas, né, básicas das suas provas, vamos dizer, aquilo que você precisa vivenciar para o seu desenvolvimento espiritual. E não é punições. Você vai escolher situações que vão te transformar espiritualmente. Então, pode ser que você passe por situações físicas que são consideradas pelas pessoas aqui como sendo coisas ruins, mas que para o teu espírito aquilo é bom. Aí é uma questão de ponto de vista, aquilo que eu falo, você tem que olhar as coisas do ponto de vista espiritual para o material, tá certo?
Vou tentar explicar melhor. Às vezes a gente vê uma pessoa ali com, sei lá, um síndrome de Down, por exemplo, né? Todo mundo tem um preconceito com relação a isso, olha aquele ser ali que está encarnado como se fosse uma provação, né? Como se fosse algo ruim. Acho que ele está pagando. De repente, algo. para aquele espírito é algo maravilhoso, porque são criaturas lindas, são pessoas que têm uma espiritualidade, né? Têm uma bondade, uma doçura elevada. Então, é uma questão de ponto de vista. E aí, coisas que você escolheu lá, você reencarna e você pode, através das suas atitudes nesse mundo, fazer outras escolhas. Porque os espíritos, inclusive, falam, toda noite você se desprende. Toda noite você pode fazer uma reanálise espiritual das suas condições e fazer novas escolhas. Mudar os seus rumos, mudar as suas provas, tá certo? Isso é mais normal do que se imagina acontecer, tá, Leandro? Daqui a pouco eu vou fazer o sorteio aí, hein, do par de ingressos do espetáculo Paulo e Estevão. Eu queria fazer um comentário sobre o Paulo Henrique de Figueiredo, falando da questão da mediunidade. Lá no livro dos Espíritos, perdão, no livro dos Médiuns, o Kardec classificou, né, em mecânico, semimecânico e intuitivo, né? Então, dentro desse contexto, se você pegar, por exemplo, esses que o Paulo Henrique citou, né, de médiums que conversam e estão psicografando ao mesmo tempo, ou então que conseguem psicografar, isso aí são médiums mecânicos, né? É um nível de gradação mediúnico que é extremo, tá certo? E a maioria de nós, na verdade, somos médiums intuitivos, né? A gente tem aí a capacidade de ser intuídos pelos espíritos, tá? E não é só no centro espírita, não, é no dia a dia, tá? Dia a dia. Por isso que tem a questão 459 do Livro dos Espíritos. Influem os espíritos nos nossos pensamentos e nos nossos atos, mais do que vós supondes, na maioria das vezes. Nós os dirigimos e vós nem o percebeis. Então a gente precisa tomar cuidado com quem a gente se liga espiritualmente. Se eu vivo uma vida aferrada às coisas materiais, se eu vivo uma vida onde eu acho que eu sou culpado, onde eu acho que eu tenho que pagar, onde eu acho que eu estou aqui para sofrer, eu estou me ligando com que tipo de espírito, gente? Pensem aí, por favor. Só avisar a Jaqueline que ela mandou um vídeo, mas saiu torto, né, Boris, o vídeo. Grava de novo, Jaqueline, manda aí pra gente amanhã que a gente Jaqueline, passa eu fiquei curioso com o vídeo agora. Manda aí amanhã pra gente. E tem um áudio aí da Francisca de Uberaba, vamos conferir. Bom dia, estou assistindo vocês e estou adorando o ensinamento. Aqui é a Francisca de Uberaba. Eu li um livro de Leon Denis, Depois da Morte, que fala que quando a gente deixa o corpo físico, a gente leva aquilo que a gente é. Então, eu penso assim, está em cada um, né? Nós sabemos que estamos aqui na Terra para evoluir. O certo é evoluir. Então, a gente tem que raciocinar, querer evoluir. Mas se a gente não conseguir evoluir, quando a gente deixa o corpo físico, a gente leva aquilo que a gente é, aquilo que a gente está envolvido aqui na Terra, ou na parte evolutiva, ou não. Bom dia. Bom dia para você, Francisca. É isso aí, né, Edson? Então, Francisca, você é aquilo que eu estava falando aqui, né? O processo de migração no plano espiritual, ele não vai se dar por um portal, e alguém que decide, você vai para cá, você vai para lá. É o próprio espírito. É o que a Francisca falou aí, né? Você vai se apresentar no plano espiritual de acordo com seus valores, de acordo com sua moral, de acordo com seus entendimentos, apegos ou não às coisas. Então, de novo, nas casas espíritas, os espíritos que se apresentam lá, nas reuniões mediúnicas, são mais espíritos perturbados porque não se prepararam adequadamente, ou porque não acreditam, ou porque ainda têm interesses físicos e não conseguem se desprender. Enquanto que tem muita gente que consegue desencarnar e está muito bem no plano espiritual. É uma questão de como a pessoa se posiciona intimamente, né? E das crenças que ela tem. O Edson, a gente tem 4 minutos, mas provavelmente o vídeo da Jaqueline, o Boris está me passando aqui, ela pergunta se o Hitler será perdoado um dia por tudo que fez. Bom, quando se fala do Hitler, está esquecendo do resto, né? Da turma. Da turma dele, né? Esses já foram?
Assim, a questão não é se ele será perdoado, é quando ele vai se perdoar. Né? Porque as escolhas foram feitas em momentos em que havia um determinado entendimento das coisas, tá certo? Das circunstâncias, né? Eu, por exemplo, não tenho condições de condenar ninguém, nem a mim mesmo, porque a gente está num processo de aprendizado, né? E nem Deus condena. Não. Isso não quer dizer que ele não vai ter que se reajustar com a Não, lei. ele precisa responder pelas suas ações, e aí é com ele. Quando você estabelece um tribunal no plano espiritual para julgar a atitude de alguém, a gente está usando lá no plano espiritual com as medidas que nós temos aqui na Terra. E eu já fiz um desafio aqui hoje, né? Em que juiz nós vamos confiar? Né? Tem juízes e juízes. E aí? Os juízes não são ideológicos também, não tem lá as suas crenças, suas formas de enxergar as coisas. Tem juiz que aplica a lei de fato, ou tem aqueles que fazem interpretação da lei, aí é de cada um. Essa né? é a forma que a gente contribui para essa mudança, despertar aí a nossa consciência. Desculpa, eu não entendi a pergunta. Esta é a forma que a gente tem de contribuir para essa mudança planetária? Sim, cada um refletindo, Sim, se nós temos que envolvendo. contribuir. A partir do momento que eu me transformo, eu ajudo a transformar o mundo. Né? Mas essa transformação, ela se dá, e aí, Jaqueline, ela vai se dar individualmente, né? Eu não posso ficar eu aqui, com base na ação do outro, condenando ou absolvendo. Eu tenho que fazer essa análise com relação a mim mesmo. Então eu observo, por exemplo, que a atitude do Hitler não foi boa, e eu já citei aqui no programa que, inclusive, o próprio país que ele comandou, que fez aquelas atrocidades todas hoje, Mudou. abomina tudo isso. Quer dizer, então foi um processo ali de ajudar numa transformação. Não estou defendendo o Hitler, mas estou dizendo o seguinte: ele é que vai ter que se julgar, né? Ele vai passar por um tremendo processo aí de autoanálise das coisas e se reposicionar, né? Não tem um Como é? tribunal, né, divino. Não. 15 a consciência, segundos aí, né? Edson. Valeu por hoje. Não, agradeço. O programa foi, apesar de a gente estar sozinho, até que ele foi interessante. Esperamos ter a Elaine na próxima Na semana. próxima. Hein? Valeu. Obrigado pela atenção de vocês. Grande abraço aí a todos que nos acompanharam. Manhã Boa Nova está de volta nesta sexta manhã. Vanessa Cavalcante, Norberto Gavioli e também duas entrevistadas aí do FEPEC. Um grande abraço aí. Eu volto no pronto atendimento amanhã, 17 horas. Vamos que vamos. Você acompanhou Manhã Boa Nova.